Palmira Oliveira é uma portuguesa que reside em Elizabeth, fotógrafa de profissão, está ligada a inúmeras organizações filantrópicas. Mais de luta contra o cancro ou por outras lutas que são também suas. A Palmira há 10 anos que organiza o Festival de Cicloturístico, que serve para angariar fundos para a luta contra o cancro. E há cerca de um ano que faz parte da Viapal, organização de cultura popular, que já fez movimentar milhares de pessoas. Palmira, tu tens sempre no teu ADN uma vontade muito grande de ajudar as pessoas e ajudar causas, sobretudo. De onde é que vem essa tua vontade de te ligares a organizações que têm por objetivo ajudar pessoas? Oh, Luís, isto foi uma altura que a gente começou desde 2011, que havia sempre pessoas que não tinham dinheiro para pagar ou a renda, ou o telemóvel, ou seja o que for. Então eu, quando fui a primeira vez dar dinheiro a uma senhora, ela chorou tanto comigo que eu depois aquilo comoveu-me e eu fiz com que a gente continuasse a fazer o bike ride todos os anos, porque o dinheiro que a gente ganha ajuda sempre as pessoas todas que a gente consegue ajudar. Mais natural de onde? Eu sou de Matosinhos, do nosso Porto. Como é que foi a tua infância? Conta-me lá. Não foi assim tão fácil. Eu perdi o meu pai, tinha 7 anos e pouco, quase 8, e a minha mãe ficou viúva com 4 filhos, e a gente vivíamos em Lessa de Balio, Matosinhos, que é mesmo ao lado da Superboc. E a gente dali, depois o meu pai ter falecido, a minha mãe, pronto, teve que mudar a vida dela. A gente viemos para Vilar do Pinheiro, perto dos pais dela. E foi uma infância que eu comecei a trabalhar, tinha 13 anos, não foi assim tão fácil. Novinha ainda, muito não é? nova. A tua infância foi de brincar também? Foi. De andar na rua a brincar com as amigas e com as outras crianças? Era mais meus amigos. Era. Eu andava mais a jogar futebol lá fora. Tu eras mais Maria Rapaz? Andavas sempre fui tão boa. Sim, também. Olha uma coisa, e tiveste uma infância feliz, mesmo com algumas tragédias do meio? Não fui triste, não. Graças à minha mãe. Perdeste o teu pai tão cedo. E os teus irmãos depois? Meus irmãos, tinha uma irmã já casada, depois tinha 4, né? Eu era a quarta. Portanto, foste a última. Eu fui o bebê. Então a gente... Eras a Delfina da família. Well, podes pôr isso. E quando é que começaste a pensar que a vida não é só aquilo, como toda a gente diz, uma coisa maravilhosa? Que é preciso trabalhar, é preciso sofrer, é preciso investir, é preciso criar um network de amigos. Começaste a pensar nisso quando? Quando eu vim para os Estados Unidos, que não tinha outra coisa. Isso aconteceu coisa. há quantos anos? Tinha 19. Pronto. Então, aos 19 anos, começaste uma nova etapa na tua vida, não foi? Foi quando eu decidi vir para a beira da minha irmã, que hoje é ela falecida, né? Ela tinha 3 filhos e eu vim para aqui para a beira dela. Foi quando eu tinha 21 anos que eu comecei a viver sozinha. E como é que foi o gosto pela fotografia? Eu sempre tive gosto pela foto, desde que eu era pequena, só que, pronto, como eu te disse, a minha mãe era viúva, não tinha dinheiro, nunca pôde me dar um curso. Claro. Como não deu aos meus irmãos, não podia dar a nenhum. Então foste tu por ti? Fui eu, quando eu cá cheguei, em 93, acho que conheci o Tony Alves, que era o fotógrafo cá em Urca. Claro. E foi quando eu comecei também a trabalhar com ele e aprender com ele. E foi quando eu até fizemos as Misses Portugal-América. Exatamente. E esse amor pela câmara e pelo clichê começou aí e mantém-se até hoje. Até hoje. E tens feito fotografia de todo o género? Tenho feito tudo, de casamentos, batizados, natureza, desporto, tudo. Qual é o tipo de fotografia que mais gostas? Paisagística, de familiar, individual? Eu gosto muito de fazer dos bebés, não é? Mas, crianças, claro, que é muito difícil de fazer. É muito. Porque geralmente eles estão sempre ou para um lado ou para o outro, ou brincam de um lado ou brincam do outro. Não é? Quando eles têm 2 semaninhas... O grande problema é pô-los quietinhos, não é? Não, quando eles têm 2 semaninhas, eles não mexem, não fazem nada. A gente é só pegar neles, meter ali e acabou. Mas depois temos a natureza, não é? Que é claro, o que eu me apaixono. Eu já reparei nisso, porque tu tens um carinho muito especial. O cicloturismo é de facto uma iniciativa notável.
que foi iniciada por ti, por um grupo de amigas também, e que começou pequenino e hoje já é muito grande. Foi. Já movimenta, inclusivamente, não só as polícias que colaboram contigo, mas também entidades oficiais, os consuls de Portugal, algumas entidades públicas também, porque começaste a sensibilizar as pessoas para causas que são muito importantes. Sim. E agora, hoje já tens um movimento muito grande. Hoje eu tenho um grupo que sem essas mulheres e sem esses homens eu não era nada, Luís. Somos 12 ou 13 pessoas no nosso grupo e... Que juntam em cada que a gente prova... fazemos, Quantas pessoas? 200? a todos os anos temos tido de 150 a 200. Não? Este ano, como a gente teve o Covid, tivemos à volta de 130, 150, mais ou menos. Nos outros anos, muita Temos gente. tido muita gente a andar de bicicleta e depois, como a gente sabe, que ao final da bicicleta temos o almoço português que toda a gente gosta, não é? Que acaba sempre por norma em pé também, não é? Não, acaba sempre em Salt River. Em Salt River, aliás, exatamente. O primeiro bike ride que a gente fez e o terceiro ou quarto foi para Pertamboy. E depois Salt River. Foi Salt também. River. Portanto, estás a movimentar toda a comunidade, praticamente, do sul de New Jersey também, e desde aqui do norte, Newark, Elizabeth e por aí fora, até lá abaixo. Já saímos de vários. De vários sítios. E o apoio da polícia tem sido também imprescindível. Tem sido incrível. Incrível, tanto como o nosso amigo Tony Campos, que ele sempre do dia 1, sempre disse, Palmira, precisas, eu estou aí. Não sei, foi muito carinho que eu apanhei com ele, eu só lhe mando uma mensagem, Tony, mais um ano. E ele até... normalmente todos os anos ele costuma dizer I'll see you guys next year. That's great. Vejo vocês para Isso é lá, muito bom, isso é muito bom. Mas depois, há um ano atrás, começou uma coisa que eu também achei notável e só foi interrompida este ano por causa da Covid, que é exatamente o que a Via Paulo fez. Mas achei maravilhoso o calendário que vocês fizeram. E ainda bem que eu não estou nos clubes, porque senão era uma desgraça, não é? Quer dizer, mas podias ter entrado, imaginem-me a mim, não é? De tronco nu, não é? Foi muito interessante. Vocês conseguiram vender muitos calendários, não foi? Vendemos quase os 1000. A gente mandou fazer sim. os 1000 e a gente vendeu, acho que só sobrou uns poucos. E isto, lá está, foi uma da ideia da nossa amiga Vivian, que ela nem é portuguesa. Do Clube Pertamboy. Do Clube Pertamboy. Ela está casada com um português e ela está no nosso grupo e ela é que disse, para que é que não vamos fazer o calendário dos homens portugueses? Isso tudo em portunhol, não é? Quer dizer, metade português e metade espanhol. Ela, da maneira que ela fala, é aquela coisa, mas ela até fala bem português para quem foi não... muito engraçado ver alguns mais gordinhos e outros menos gordinhos. Foi. Ali em tronco nu, com a sua vontade de fazer o seu melhor, não é? Foi e foram lindo. os modelos inéditos, não é? E uma coisa que eu gostei, que foi uma das ideias que eu gostei também, foi da gente unir os portugueses e os clubes que em si ficaram juntos. Tem alguma ideia de repetir a proeza com outras pessoas? Outro género? Nós éramos passeio com o calendário das mulheres este ano. Isso era muito interessante. Eu creio que os nossos telespectadores iam gostar muito disso. Pois, mas agora com a Covid, não sei como é que a gente Mas quando acabar a Covid, vocês vamos. vão fazer isso. Isso é muito interessante. Já se conhece os bombeiros, os polícias. Agora vai haver os senhores dos clubes. Agora vamos ver as senhoras dos clubes como é que se portam também, para ver se ganham aos homens. Isto é uma competição que nem queiram saber. Olha, diz-me também, esta tua passagem pelos Estados Unidos, desde que chegaste, aos 19 anos até hoje, já cá estás há uns anos, notas que a comunidade continua a ser unida ou precisa de mais união? Tu pensas que os clubes seria mais importante juntarem-se e formarem um só clube ou manter uma heterogeneidade de clubes que muitas vezes até não é boa para nenhum dos clubes, sobretudo agora? Sinceramente, eu acho que se a gente fôssemos todos mais unidos e, por exemplo, aqui em Newark temos o clube, Sporting Clube de Newark, não é? Se a gente juntasse esse clube, todos juntos a eles, eu acho que aquilo até... Quem seria amanhã comprava-nos meio black. Exatamente. Eu dizia isto porque há muitas vezes uma festa no Clube Pertamboy e nesse mesmo dia há uma outra festa no Clube de Salt River e outra no Clube de Elizabeth. E isso como é que tu vais te dividir entre dois ou três clubes? Não pode. E isso acho que devia haver uma reunião de clubes anual, uma reunião de clubes semestral, que se pudessem
juntar e organizar as suas festas consoante as datas, não é? 100%, eu concordo, porque a ideia da gente quando fizemos o... Já não falo o Clube Português de Caracas, porque em Caracas havia muitos clubes, juntaram-se e fizeram o maior clube português do mundo. Mas era tudo na mesma região. Aqui estamos um bocadinho mais dispersos. Mas eu creio que a conversa ajudava muito, não é? Ajudava muito, porque a gente não andava com muitos clubes e ao mesmo tempo, assim, uma pessoa que gosta, tem muitas amizades, tu queres ir ao Clube Pertamboy, mas já não podes ir de Norte porque tens que ir ao de Pertamboy. Porque não tens tempo para ir a todos. Isso prejudica toda a gente. E depois prejudica a nós, prejudicamos aos clubes e é pena, porque a gente somos os portugueses e podíamos estar 100% unidos. Claro. Tu és uma mulher feliz. Sou, então não sou. Estás sempre a rir, a gente nota sempre o teu sorriso, mesmo que possas estar menos alegre e menos feliz, tu sorris sempre, que é uma coisa que é um dom da natureza, é uma coisa fantástica. Obrigada. E estás sempre alegre, é uma coisa, a alegria faz parte da tua vida, não é? Temos, porque não? E os momentos de solidão? Temos saúde. Lá. Os outros momentos, como é que são? Os outros momentos a gente chama os amigos e vamos andar à bicicleta. Tu tens sempre uma forma de dar a volta para que o que é mau se transforme em bom. Exato. Não é? A gente não pode... Não é? Só quando a gente tem doenças é que não pode ter talvez um espírito muito forte, mas assim, a gente tem que puxar. Eu já te conheço há muitos anos e nestes anos todos que te conheço, noto que tens sempre... Olhas mais para os outros do que para ti, muitas vezes. Tens esse defeito ou é uma virtude? Eu acho que é um dom. Não achas? Eu acho que... Porque quando a gente tem Pensas em ti, mas também pensas nos outros, não? Eu penso nos dois, porque quando eu tenho força e tenho saúde para ajudar os outros, por que não? Não é? Eu acho... E depois pegas naquela corneta grande, apitas a corneta e surgem os teus amigos todos, que tens muitos, não é? E que te ajudam nestas coisas. A Via Paulo foi uma iniciativa dessas. Foi. Eu, quando comecei a Via Paulo, foi com uma colega, depois um amigo e agora somos 12. E um diz mata, o outro já está a desfolar. Claro. Fizeram um primeiro festival na Quinta do Cruz há 2 anos, creio eu. Foi o ano passado. O ano passado. Que este ano não. Não foi possível, mas correu muito bem. Apareceu muita gente, foi muito agradável ver tantos artistas, tanta gente que foi cooperar com vocês. Isso foi, digamos, o culminar de uma organização que já estava, digamos, em banho-maria já há vários anos, não é? Já, isso. Foi também uma razão que foi para a gente unir os clubes portugueses. Para ninguém dizer que tu fazes melhor do que eu. Exatamente, e por isso é que vocês procuraram a ajuda de todos os clubes. E tiveram essa ajuda, a ajuda que vocês queriam? É sim, eu pensava que ia ter mais. Houve clubes que disseram que não, que eu só convidei os clubes portugueses de Portugal. Exatamente. Não as cidades, não as aldeias. Claro, foi os clubes que representam Portugal. Então voltamos à mesma pergunta que eu te fiz há 10 minutos atrás. Não há, de facto, uma união total entre os clubes? Não muito. Que tem que haver. Que devia ter. Porque a gente somos portugueses, a gente estamos com a nossa bandeira no coração, não... Claro. A dizer não com que eu o faço clube. melhor do que tu. Sim, com a bandeira. Não. A bandeira é mais importante que o clube. Muito. É exatamente o mesmo que a política. Os políticos não são importantes. É importante os clubes. É o que nós temos, é o país, neste caso, e é aquilo que nós temos tentado demonstrar em programas que fazemos nesta casa. Não há imigração, nos últimos anos não tem havido, mas há uma coisa que eu noto, é que os jovens continuam ligados à nossa cultura através do folclore, do futebol. E de outras pequenas iniciativas que os tais clubes vão fazendo, a pouco e pouco, embora se veja cada vez mais gente idosa nos clubes. Isso preocupa-me, porque os clubes não estão preparados para a juventude, nem para os tempos que aí vêm. Devia de haver mais coisas a pensar. Eu não estou a ver as crianças e os miúdos com 17 ou 18 anos a jogar às cartas dos clubes. Não. É preciso irmos à informática, aos jogos, deviam às puxar coisas mais, novas. Deviam puxar mais. Deviam fazer coisas a pensar neles, porque eles, não gostam de jogar cartas. Eu tenho visto que a mulher tem um papel muito importante no contexto da sociedade do sul de New Jersey, sobretudo nos clubes. E já não falo só de Pertamboy, eu falo de South River, já vejo mulheres motares, que são inúmeras. Já vejo uma mulher que atravessa o país e que veio acabar aqui depois de milhares de quilómetros de bicicleta. Portanto, notas uma evolução na mulher no sul de New Jersey, mais livre, mais aberta,
mais politizada. Sim, estão mais envolvidas, estão a tentar mudar os clubes à maneira de poder que a gente faça estar lá juntos. E era aí que eu queria chegar. Os clubes, hoje com mulheres, provam que são capazes de fazer tanto como com direções só de homens. O River está, hoje eles são todas mulheres lá. Portanto, temos Salto River, temos Pertham Boy. O Pertham Boy agora já mudou. Pois, mas tínhamos e Vivian também. Tínhamos de Long Branch. Né? Pois. Portanto, o South Jersey é de facto um exemplo no que diz respeito ao envolvimento das mulheres nos clubes. E devia haver mais mulheres. Claro, sem dúvida que sim, sem dúvida. Agora temos em Kearney, temos o grupo das motas, que lá tem 2 mulheres motocarros. Ainda. Não, sim, claro. É puxar por nós. Não há dúvida que a mulher tem de facto um papel importante na sociedade e deve ter. Mas as comunidades também estão a mudar. Por uma única razão. E eu creio que tu pensas como eu. A pessoa, quando vem para cá, pensa na terra, em construir a sua casa lá na aldeia, na vila, na cidade. Mas depois chega uma altura em que tem casa, tem netos, tem filhos, tem netos, e depois, quando aparecem os netos, já se esquecem da casa de lá e vão ficando por aqui. Portanto, o sonho do português é voltar a Portugal. Isso deixou de existir. Acho que é um bocado difícil ao fim de ter deixou netos de existir. E bisnetos. O sonho americano também já não existe, pelas razões que a gente já sabe. Não há muito. Portanto, eu acho que os clubes hoje teriam todo o interesse em fomentar algumas iniciativas de interesse para os mais jovens, todas, não é? Até para os pequeninos. E as escolas, por exemplo, há clubes com escolas maravilhosos. O caso de Long Branch, por exemplo, tem uma excelente escola. Elizabeth. O da Pertham Boy tem o grupinho das crianças do rancho. Exatamente. E depois os ranchos também, com miúdos que nascem já cá, pouco português falam, mas dançam e cantam como se estivessem em Portugal, o que é maravilhoso, não é? É lindo ver Portanto, aquilo. quando vem um secretário de Estado de cá, ou um político, é difícil eles acreditarem nisso. Dizer como é que os miúdos aqui, que nascem cá, estão envolvidos nos ranchos sem saber de falar, mas têm o ADN dos pais e dos avós. E isso é bom. Isso é de manter. Devia de manter. É aquilo que vocês fazem. É o que eu peço aos meus sobrinhos sempre, para fazer com que os filhos falem português. Importante. Mas eles não falam. Que é pena. Mas é importante. É muito mas importante. A culpa é dos pais. É culpa, é o que eu digo sempre. Eu acho que os pais deviam envolver-se mais. mais. Mas é difícil o pai falar português e a esposa falar inglês, aí já claro, fica... Claro, é muito complicado. Fica mais complicado. Mas se houver, de facto, algum ensino discricionário, digamos, sem forçar muito, acho que as crianças... O meu filho lembra quando chegava a casa e era pequenino, dizia, pai, quero um egg. Eu dizia, não. O quê? O que é o egg? É o ovo e tal. Pronto. E foi assim... E foi assim que ele hoje conseguiu e consegue hoje falar. E graças a eles que tu falas português, senão não falavas. Exatamente. Portanto, é muito importante nós falarmos a língua e passarmos a língua aos nossos filhos e aos nossos netos. Isso é muito importante. E depois é uma forma de ser bilingue, trilingue e ajudar depois no seu futuro profissional. Exato. Ter uma língua, 2, 3 e até 4 que os possam ajudar. O máximo, melhor. O que é que tu pensas da juventude de hoje neste país? Está difícil. Está, não está? Fica difícil. Não é? Porque não, acho que aqui está a ficar um bocadinho difícil para eles, não é? Mas olha, não. O que é que tu fazes nas suas horas vagas? Conta-me lá. Quais são os teus hobbies? Para além da fotografia. Tenho a bicicleta, ando de bicicleta, vou fazer caminhadas nas montanhas e passo tempo com a minha família, o que eu puder. Não é? É o que eu faço. Se estivesse em Portugal, nunca imaginarias fazer isso? Eu já pensei várias vezes, já pensei pegar na mala e ir também, porque Portugal está bom, não está assim tão mal, e eu acho que já pensei em voltar, que a minha mãe está lá, não é? Então já pensei, mas ao mesmo tempo uma pessoa estava muito Mas também nunca pensaste em trazer a tua mãe para cá? Não, minha mãe tem 83 anos. Sim. E não dá, não. Portanto, mas o ir para lá não é solução, porque talvez não consigas depois dar continuidade a todo o trabalho que fizeste aqui. E que tem sido fantástico. E tu tens sido a mentora de todo esse trabalho e isso tem sido importante para a comunidade e para as pessoas que a compõem. Exato. Sentes-te feliz a viver em Elizabeth? Sinto. Eu gosto de estar lá. Gostas de mar também? Eu sei que Adoro. És uma mulher que gostas de olhar o mar e pensar 2 vezes. Não? Gosto. A natureza é tão bom. Eu quando digo pensar 2 vezes é pensar ó cá, ó lá, ó cá, ó lá.
Será que já pensaste nisso? Assim? Já tanto. É só atravessar isto, não é? É só atravessar. Olha, tu cozinhas? Todos os dias. Gostas de comida portuguesa? Claro. É isso É sempre. Portanto, a cozinha portuguesa faz parte da tua... Faço todos os dias. da tua vida, não é? A minha batatinha com o bacalhau. Eras capaz de viver numa sociedade que não fosse de bacalhau com batatas ou de cozida portuguesa? Não, morria, meu. Que não tivesse a língua ao pé da porta? Não, morria. Também não eras capaz, Não, como isso eu. não era, não. Eu preciso... Sabes que eu falo com tanta gente e todos me dizem a mesma coisa. Não. Eu não era capaz de viver no Texas ou no Arizona sem ter a língua ao meu lado, sem ter a comidinha ao meu Essa lado. comunidade que a gente tem aqui, né? Tantos portugueses. Isto é o que nós chamamos o Portugal além Atlântico, não é? Yeah. Porque estamos já ali, Tão bom. não, estamos já ali, mas estamos aqui. Não estamos tão longe como isso. Não. Por E isso é que me sentimos que dizem estamos em que casa, não é? esta é a terra dos portugueses. É o que nos dizem, não é? É. Porque não estamos na costa oeste, onde estão muito mais longe. E eu digo a toda a gente, se quiseres aprender português, anda no arco. E mas já estou a perceber que a tua comida favorita é bacalhau, não é? Não é de bacalhau, mas a minha batata faz é. parte, Faz parte. Explica-me uma coisa. Também eu noto que existe alguma inatividade na gastronomia portuguesa. Nós vamos ao restaurante e comemos praticamente o mesmo em todos. Não existe muita diversidade. Não. De forma que Devia não temos aquela ideia que os franceses têm do chamado gourmet português, que é difícil, não é? Mas deviam fazemos o possível, não é? Mas deviam fazer mais aquelas coisas típicas lá de cada terrinha. Sabes uma coisa? Eu quando vou ao restaurante, fiz quando eu digo assim, eu sou um adepto de uma coisa chamada esparregado, sabes o que é, não é? Sei. Pronto, em Portugal comia-se esparregado em qualquer restaurante, não é? Aqui não. Aqui não. Eu nunca vi o restaurante fazer esparregado aqui. Não fazem. E há coisas que não se fazem aqui. O que um faz, os outros copiam. Copiam. E isso não é de facto. Deviam fazer outras coisas. Os meus rinjões à moda do Porto, com Exatamente. aquela tripazinha, com sangue. Exatamente, tudo isso que as pessoas habitualmente não fazem. Ou por falta de tempo, ou por falta de jeito, ou mesmo porque não lhe apetece. Mas temos evoluído no decorrer dos anos. Temos. Sobretudo na gastronomia de festas, casamentos, batizados, nos clubes. E isso é que é importante. Na parte musical também não estamos muito bem servidos. Sim. Porque temos um conjunto de artistas locais que são muito bons, Muito maravilhosos. mas de Portugal visitam-nos a pensar que nós temos uma árvore que se abana e cai o dólar, não é? E depois, quando chegam cá, pedem uma fortuna para vir cá. Para vir cá. E não pode. Não pode, porque vocês já quiseram fazer isso no vosso primeiro festival. Nós E não fizemos. tiveram condições para trazer um artista de Portugal. Só fizemos o Mike da Gaita. Só o Mike da Gaita, Só porque ainda é um dos poucos artistas que Com a compreende prima. que um cachê em Portugal não pode ser o mesmo da imigração, porque há outras despesas aderentes à Temos imigração. muita despesa, não é? A gente tivemos imenso. Esse primeiro grande festival que vocês fizeram foi muito caro. Ficou um bom dinheiro. Porque a gente tivemos que pagar tudo. Tudo. Com a colaboração dos clubes, Mas foi tiveram que bonito, pagar, foi tiveram que bom. pagar tudo. Fiquei muito orgulhosa dos nossos portugueses terem aparecido lá, que aqui foi um espetáculo. Eu vi-te muitas vezes andar de bicicleta, eu nunca te vi andar de moto, porquê? Tens medo Ou de vais de cair? bicicleta, ou vais de moto. Dói ou menos vais- quando se cai, não é? Não é isso, é que não há tempo para tudo. A gente ainda para casa, ainda foi, esta semana, estava lá com uma colega minha e disse ela, eu este ano não tirei a minha moto. Exatamente. Está na garagem lá, carregar. E gostas mais de bicicleta, não é? Mas antigamente gostava mais de moto, mas depois trocou aquela coisa de há mais gente a andar de bicicleta do que a andar de moto, depois eu tinha que andar sozinha de moto. Então... O que é que mais gostavas de fazer que ainda não fizeste? Ainda há tanta coisa, então. Ainda há muitos anos para viver. Ainda tenho muitos anos para fazer essas coisas. Mas tens ideias. Tenho, então não tenho. Tantas. És ambiciosa, és uma mulher determinada, eu sei. Mas gostavas de fazer mais do que já fizeste. Sim, eu tenho muitas ideias que eu quero fazer. Uma delas, talvez, quem saiba, de ir de Noruega até Portugal. Mas queres isso dar uma talvez vai voltinha, ter não que é? ser. De Paris volta. até Lisboa. Vai ser E etc. Olha, também estas comunidades vivem um pouco dessas iniciativas dos clubes. Havia como quando nasceu, Via Paulo. Via Paulo. Quando nasceu foi para dar também, digamos, um sopapo em alguns clubes muito individualistas, porque vocês quiseram transformar a Via Paulo
numa organização intercomunitária. E que é como quem diz, vocês deviam fazer aquilo que nós queremos fazer, que é juntarem-se todos e fazer coisas boas, não é? Portanto, havia à pauta e outras iniciativas no futuro, para além dos calendários e do Festival da Cultura. A gente estava-nos outra vez até a falar, uma das ideias que a gente quer, se conseguirmos chegar, e acho que a gente vai conseguir, é arranjar uma casa para as mulheres que são abusadas. Sim. E talvez a gente fazer isso. Isso é muito interessante. Porque há muita mulher que é abusada. Até mesmo na comunidade portuguesa, que é uma coisa que... A minha irmã foi falecida disso, não é? Exatamente. Então, eu acho que em conversas que tenho com amigos, com polícias, e que me dizem que, de facto, a violência doméstica é uma consequência quase portuguesa, digamos assim, nestas comunidades. Faz parte de uma educação muito antiga e muito... e que nós não gostamos de ver, mas acho que é uma excelente ideia. Uma casa que apoia as mulheres que são abusadas. E o abuso não é só bater, atenção, eu já disse isso muitas vezes. Há o abuso não só sexual, como a gente sabe, a violação, mas existe também o abuso verbal, que ainda é pior, ou psicológico. Quando se usam muitas vezes e utilizam os filhos para magoar a mulher ou o marido. É triste ver isso, não é? E tu tens sido, de facto, uma defensora dessas causas. Por isso é que eu disse no princípio que tu és uma mulher de causas, de muitas causas. E isso é muito importante saber que as mulheres... E tu achas que as mulheres se deviam envolver mais também no contexto social das comunidades, para além dos clubes? Eu acho que sim, acho que deviam. Até podiam era vir ter comigo. Porque a gente não é que... Eu ajudo as pessoas até a aprender a andar de bicicleta e a andar com nós de bicicleta. Eu puxo elas para andar. Eu tento ajudar o máximo para elas poderem... Que é uma coisa boa. Sem dúvida. Não só para o corpo, né? Claro, é para o coração e para a mente. É o mais importante. Isso ajuda muitas vezes até a acabar com os maus pensamentos, com os momentos tristes da vida. Porque quando tu estás na bicicleta, ou pensas nos problemas ou pensas nos buracos que vai ter no chão, exatamente, não é? Exatamente. E isso é muito interessante. Tens que balançar a vida. Como é que tu vês a política na América? Vês um país que é capaz de se unir, como está muito desunido? Vês que as pessoas... é uma sociedade diferente da europeia, talvez menos formada intelectualmente do que a Europa. E isso tem razões, não é? O interior da América é muito fechado. Embora a evolução esteja em tudo o que é parte lateral da América, desde Nova Iorque até à Flórida, e depois da Califórnia até ao sul do Texas, mas o interior é difícil. Achas que há muito para fazer ainda neste país? Então não há. Quando perguntas a um americano, eu vou a Paris aqui em Oregon, ou vou a Lisboa, onde é Connecticut, para eles o mundo é a América. É a América. E havia patroas minhas que às vezes dizia, onde é que fica Portugal? Já me aconteceu isso muitas vezes. Já fiz um inquérito em que perguntava onde é que era Portugal e as pessoas diziam, América Latina, Uruguai, Paraguai, nos sítios mais incríveis. E nós portugueses ainda temos um conceito de aproveitamento intelectual melhor que os americanos, em muitas das coisas que fazemos. Por isso é que nos dizem que nós somos ótimos trabalhadores, que somos honestos, que somos pessoas em que eles podem confiar. Não paramos, E tu também és daquelas que não para, não é? Eu não paro, não. Nem se deve parar, porque parar acho que é morrer. Olha, vou-te fazer umas perguntinhas simples. Benfica, Sporting ou Porto? Olha, ou melhor, vamos pôr melhor. Vermelho, azul ou o maior verde? É azul. É azul. Ela é de Matosinhos, atenção. Eu sou do isso Porto. É do Porto. Gostas mais de carne ou de peixe? Vai mais para o peixe. És de peixe, mar, cá está. Gostas mais de vinho branco ou tinto? Eu sou tipo Jacinto, tanto vai branco como tinto. Sol ou praia? Portanto, praia ou campo? Aí é que fica um problema, que eu gosto dos dois. Os dois, exatamente. Balanças tem isso que ficar no meio. na bicicleta. Tanto sobes uma montanha como desces para o mar. Não é? Tem que ter. E o que é que tu gostavas mais de ser na tua vida que não és ou que não fizeste? Gostava de ajudar muito mais pessoas que eu não sei. Que realmente há pessoas que até nem sabem aquilo que a gente faz. Eu gostava dessas pessoas que venham ter comigo ou ter com o grupo que eu estou
e falem que nós... E juntarem-se mais, não é? A gente ajuda, a gente temos dinheiro para oferecer a essa gente, porque se tem câncer e está com problemas, eu gostava de ajudá-los, não gosto de ver as pessoas a sofrer, a passar dificuldades. Já chega, elas, ou eles, né, passar o problema. E como é que as pessoas te podem câncer. contactar? 973-698-2074. Ou pode ir via pal.org. Via pal.org. Pronto, tem duas oportunidades de se juntar às mulheres, que as mulheres têm feito trabalhos maravilhosos nos clubes. Algumas delas não sabem o que querem fazer e têm a oportunidade de poder juntar-se a este grupo de mulheres e contribuir para uma sociedade mais efetiva, mais dinâmica e melhor. Tudo, a gente ajuda a quem precisar, não importa que seja chinês, francês, português, brasileiro. A gente ajuda toda a gente. Eu gostei muito de ter cá, sabes? E de ter Eu falado também contigo, gostei. porque esta conversa durou meia hora e parece que estamos aqui há 2 minutos. Adoro-te. Obrigada a falar contigo. E agradeço a tua presença na minha vida de Alva Filme, porque todos nós, na vida, temos episódios, bocadinhos de vida, que todos juntos até eram capazes de dar um filme. Dava. Muito obrigado pela tua presença, um grande beijinho. Obrigada, Luís. Muito obrigado. Vamos para a próxima oportunidade de saber de mais um português neste país que tem histórias de vida para contar. Para todos, boa noite. Até daqui a 15 dias.